Boa noite, meus amigos. 11 de junho, quarta-feira. E ficamos aqui no nosso começando no Boa Noite, né? Eu já tinha feito esse texto ontem de madrugada, mas só agora à noite que eu consegui publicar. Então estou colocando agora para todos os amigos, ok? Então vamos trabalhar com o tema que diz o seguinte: mais importante que escolher novos caminhos, tá? É descobrir novos horizontes. Para ninguém ficar imaginando coisas, né, em questão de novos caminhos, nós já sabemos que só existe um caminho, né? Ou o único caminho, que é Jesus. Então, muito mais importante do que ficar tentando procurar outros caminhos, é você, neste caminho, que é Jesus, que você vive. Estou tentando explicar o título, o tema. É você descobrir novos horizontes. Isso tem a ver com Romanos 12, né? Quando o próprio Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está falando isso para pessoas que já estão no caminho, que é Jesus Cristo, que são chamados os do caminho, lá em Atos dos Apóstolos, correto? Então vamos lá. Dá para ver a eternidade quando os massacrados são recompensados com a equidade, quer dizer, a bondade. Da mesma forma, vê-se o infortúnio quando o mal dilapida o dilapidado, o que já está detonado, que é aquilo que eu venho batendo na tecla de vez em quando, né? Se a cana já está, né, quebrada, eu não vou esmigalhar. Se o pavio já está fumegando, eu não vou apagar. Foi o que Jesus disse. Então, se a coisa já está dilapidada, o cara vai lá e detona mais ainda. Não é assim que funciona, tá bom? Então fique atento para isso. Vamos lá, Provérbios 29:14 diz assim: o rei que julga os pobres com equidade, quer dizer, com bondade, firmará o seu trono, detalhe, para sempre. Não vai firmar o seu trono por 4 anos, 8 anos, entendendo? Não, é para sempre. Reparem que nós já passamos, para quem estudou história, né, pelo menos na minha época, a gente estudava história, né? Você começa a ver o passado dos grandes imperadores, grandes homens que dominaram o mundo. Pouco tempo ficou, logo morreram. Ninguém é eterno aqui, ninguém fica para semente. Então não adianta você querer fazer com que a pessoa ali fique para sempre. Não vai ficar. Entendeu? O que nós esperamos, e é o que nós cremos, é o que a Bíblia diz, que tudo passa, menos a minha palavra. A minha palavra permanece para sempre. Entendeu? Vamos continuar. Quer deixar herança para os seus filhos? Óbvio, né? Invista no temor do Senhor. Este é o melhor investimento. E novos horizontes estarão sempre à vista. Ou seja, Deus vai fazer com que os seus olhos atinjam as fimbres do horizonte. Você consegue detectar aquilo que está lá no local onde ninguém está vendo. Como Abraão fez com seu sobrinho Ló, né? Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra e falou: é lá que eu vou. Abraão só falou o seguinte: você vai para lá? Beleza, eu vou para cá. Entendeu? Ou seja, simplesmente ele estava olhando para o Senhor. E nós já conhecemos a história, o que Deus fez, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Vamos dar ênfase a
esta ênfase. Não se aventure por novos caminhos, mas saiba que você pode ter novos horizontes e você pode crescer, se desenvolver, tá? E não ser apenas aquele cristão sentado naquele banco de madeira ou de plástico, ok? Então diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26. Então, desde que os terráqueos, né, tem terráqueos até entre aspas aqui, que somos nós, né, se acharam os donos da terra, porque nós nos achamos o dono da terra, né, descobriram que da terra vieram, nós viemos da terra, e que para lá, para esta terra, voltaremos. Portanto, espere ser chamado. Não se aproprie, mesmo que você more num lugar onde todas as estradas apontam para você. Ainda que você seja o alvo, entre os poderosos, existe os amados e santos de Deus. Cuidado. Um deles pode ser você, mas você pode ser um alvo da ira divina. Fique atento, porque Deus não se deixa escarnecer. E tem um detalhe: Deus não aceita que roube a sua glória. A glória é sempre dele, tá? Por isso, quando a Bíblia fala assim, não há perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu já expliquei o que é isso aqui. Muita gente entende que a palavra blasfêmia, né, no grego, não é nem no grego, né, no português, significa dirigir impropérios a alguém. Ah, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Não. Entendeu? A palavra blasfêmia é você tirar a honra de. A palavra é literalmente isso, tirar a honra de. Ou seja, é como se você fosse um empregado de uma empresa e você tentasse ficar no lugar do presidente da empresa. Você não é. Ou como se você, como eu vi hoje na TV, passou no noticiário, e eu gosto demais dos noticiários, e principalmente os noticiários da geopolítica, para mim é muito importante, eu vejo muito no YouTube. Passou lá que as pessoas comprando diploma. Gente, isso é absurdo. Imagina um médico comprar um diploma. Não é nem médico, né? Óbvio. E várias carreiras ali, e muita gente ganhando dinheiro com isso. Isso é tirar a honra de quem? De quem estudou, passou 5 anos, 6 anos e estuda até hoje, né? Ou você pensa que depois que um médico se forma, ou um advogado se forma, ele não continua estudando? Continua. Por isso que tem que valorizar, você tem que dar honra a essas pessoas e não tirar a honra delas. Então, a honra para o Espírito Santo é fazer o que Jesus disse: se eu não for, ele não vem. E ele vem para quê? Está escrito lá, já falei, João 16:8. Quando ele vier, reprovará o mundo, não é convencerá não, reprovará, elenco, reprovará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lembra? É bom repetir, né? Do pecado, porque vocês não creem em mim. Esse é o maior pecado que o ser humano comete, é não crer em Jesus. Da justiça, porque vocês foram injustos comigo, mas Deus foi justo e me ressuscitou, né? E do pecado, da justiça e do juízo. E do juízo, por quê? Porque o príncipe deste mundo está morto, já foi vencido, mas vocês creem nele. É essa sequência, não tem outra, tá? Agora, quando chega, do verso 8, quando chega no verso 13, João 16:13, ele fala assim: quando ele vier, falando para os discípulos, vos guiará em toda a verdade. Aí vai a pergunta: você é guiado por toda a verdade? Você conhece a verdade? E o que é verdade? Né? Você sabe o que significa a palavra verdade no grego? Eu já expliquei aqui várias vezes. Tá? Então vamos lá? Romanos 1:7 diz:
a todos os amados de Deus que estais em Roma. Olha o que Paulo fala. Chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Gente, eu fico imaginando, naquela época, a plateia que ouviu essa fala do apóstolo Paulo, entendeu? Quando ele fala assim, chamados para serdes santos, aí você fica na hora, na nossa cabeça de ocidental, né, que recebemos um evangelho meio complicado, né, vamos falar assim para não ofender ninguém, você vai imaginar que santo é o quê? Aquela pessoa que não erra, que não peca, não é assim? Que tem uma auréola na cabeça. Não é. Chamados para serem santos, a palavra aí é hagios. Hagios quer dizer separado, destacado. Separado, destacado de quem? Do mundo. Entendeu? É aquela pessoa que dá prioridade à palavra de Deus. E hoje, né, na vida corrida de hoje, foi uma bênção. Eu fiquei pensando em vários textos da Bíblia, dirigindo e pensando em vários textos da Bíblia, e falei assim, gente, se eu fizer uma pergunta dessa para um cristão, ele não me responde. Entendeu? Ele não vai ter noção do que a gente está falando. Então fique atento, irmãos, porque às vezes você acha que está bem, entendeu? Você acha que está bem, mas você está muito mal com Deus. E não pense que ele fica calado, não. Ele fala com você toda hora. Mas os seus ouvidos parece que tem comichão e você não ouve. As coisas estão assim, ó, para e pensa. Vão se enrolando, e parece que a vida não sai do lugar. Entendeu? Você não consegue fazer com que rios de água viva saiam de você e transformem e mate a sede de outras pessoas que estão sofrendo. Você é apenas uma pessoa no mundo, entendeu? Você não pode ser apenas, se você é um médico, um advogado, um engenheiro, sinto muito de dizer, você não pode ser só isso. Você tem que ser um diplomata dos céus, que é isso que está na Bíblia, polités. Você é um político dos céus, porque a Bíblia fala que a nossa pátria não é daqui, nós somos de outro lugar. Então você não pode se contentar com a vida que você tem, com o diploma que você lutou, com o seu suor, pagou, que a sua família te ajudou, não importa, entendeu? Você tem que ser um proclamador, você tem que profetizar. E a palavra aí, ó, tem a ver com querigma, falar da palavra. Percebeu? Que a coisa é muito mais complicada do que você imagina. Que se você não se envolver com o evangelho além do que você já se situou na vida, você vai dar com a cara na porta. Lembra quando eu falei que aquela pessoa chegou para Jesus e disse, são poucos os que serão salvos? Aí Jesus dá aquela resposta assim, até hoje o reino de Deus tem sido tomado à força e muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quantas vezes você já ouviu alguém pregar esse versículo e falar assim, temos que tomar o reino de Deus à força? Aí lança para você uma cartilha de coisas, né? Subir no monte tantas vezes, orar dentro de casa tantas vezes, jejuar, doar, né? Encher a instituição de dinheiro. E você não sabia que todos os verbos deste versículo, só todos, tá? Estão na média depoente, passiva, média depoente. É como se Jesus chegasse e dissesse assim,
Pena que no português está traduzido errado, né? É como se Jesus chegasse e falasse assim: olha, até o dia de hoje, vocês têm tentado tomar o reino de Deus para vocês mesmos, com as suas próprias forças, com a sua justiça própria, mas vocês vão chegar lá na porta, e a porta vai estar fechada, vocês não vão entrar? É isso que ele está falando. Mas se você não souber, se o seu pastor, né, ou se as pessoas que são seus líderes não te ensinarem que esse verso, todo ele está na passiva, na média, depoente, você não vai entender esse texto. Então, ó, fique atento, entendeu? Não é por força, não é por violência, não adianta, entendeu? Você lê a Bíblia 80 vezes, 100 vezes, entendeu? O que adianta é você ter uma relação íntima com a verdade, com a palavra. Se você não tiver, ó, me desculpe, mas você está no salmo, para não falar outra coisa. Você entendeu, né? Então, chamados para ser de santos. E quando fala lá em Efésios 1:4, vós fostes escolhidos para fazer boas obras. A palavra boas ali é ágape, tá? Não é bom de dar oferta, não é bom de dar cesta básica, não é bom de ser educadinho, né? Crente politicamente correto, não. A palavra boa ali é ágape. Poderia ser filéu, não poderia? Poderia ser estorguê, não poderia? Poderia ser eros, mas não é. É ágape. Se para você isso é uma má notícia, sinto muito. Se você não tiver o ágape na sua vida, você está no sol também, tá? Ele fala: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Vamos lá. Para Deus não há distinção entre esta ou aquela nação. Ninguém é mais ou menos abençoado por ter ou não pedigree. Não importa a descendência, não importa se você montou determinada igreja, não importa se você construiu aquilo, entendeu? Não importa se você tem igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, não importa, porque cada um vai dar conta de si, entendeu? Cuidado para você não se colocar como uma imagem onde as pessoas idolatram. Esses dias eu vi um vídeo, não sei se esse vídeo foi feito pela inteligência artificial ou foi filmado mesmo, e um membro da igreja, um obreiro, foi apresentar o pregador e foi citando as credenciais do pregador. Que o pregador tem o prêmio honoris causa, é formado nisso, formado naquilo. Olha, mas eu sem brincadeira, demorou assim uns 6, 7 minutos, ao ponto do cara sair, se você já viu esse vídeo, não sei, sair do local assim de vergonha. Imagina, formado nisso, formado nisso, formado nisso, formado nisso. Gente, ninguém quer saber em que você é formado. Ele quer saber se a palavra vai falar com você, vai transformar a sua vida. Se não transformar, você está fora. A própria palavra diz o quê? Que o seu parecer tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Ou é, ou não é. Não tem meio termo. O próprio Jesus diz, a palavra mesmo diz, isso está em Apocalipse, mas está em outros textos também, mas Apocalipse fala, e também não pode sair de você não pode ser morno, ou você é quente ou você é frio, morno não dá, né? O próprio Jesus falou de uma fonte, não pode sair de uma água salgada e uma água doce, não tem jeito, entendeu? Uma fonte só pode sair aquela água, não pode estar misturada, entendeu? Se tiver saloba, tem um troço errado aí. Pense nisso, entendeu? Acorda. Nós chegamos num tempo
Se você olhar as notícias, o negócio está tão complicado, tão complicado. As pessoas estão tão debochadas na política, né, nos negócios, que elas falam assim abertamente que roubaram, que fizeram, que vão fazer. E se você ficar quietinho, uma hora ele bate na sua porta. A melhor coisa a fazer é temer a Deus. Este é o seu melhor investimento, tá? Então não importa a descendência, o que importa é o descendente. Lembra quando o apóstolo Paulo interpretou Gênesis 12, 7? Lá em Gálatas, se não falha a memória, 3, 15, 16, ele fala assim, ele não fala no plural, lá em Gênesis 12, 7. Ele fala no singular. Ele não fala a descendência no plural, ele fala o descendente no singular, ainda fala no singular, que é Cristo, né? Que já quebrara muros muito antes de Belém. Não se iluda com genealogias ou tradições, se ligue apenas no Evangelho, nas boas novas. Efésios 2, 14 diz: porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado o muro da separação que estava no meio, ou seja, a inimizade, então, fez a coisa acontecer. Romanos 10, 12 diz: pois não há distinção entre judeu e grego, né? Entre romanos, cita, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Percebeu? Como diz lá em Êxodo, ele fala que amaldiçoará a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas as pessoas esquecem que o texto continua e fala: mas ele abençoará a milésima geração daqueles que fazem o quê? A minha vontade. A maldição dos que perpetuam, não é que os filhos pagam o pecado dos pais, não, mas ele vai perpetuando os pecados dos pais, aí vai primeira, segunda, terceira, quarta geração e vai embora. Mas, quando um muda e ensina a sua geração, né, no caminho que tem que andar ali, que é a palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai ser abençoado até a milésima geração. A bênção é muito maior do que a maldição. Pense nisso. Que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. Vamos lembrar do tema? Mais importante que escolher novos caminhos, esquece esse negócio de novos caminhos, é descobrir novos horizontes. Gravou? Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.